Dia. Hoje eu vou falar para você do Sombra. Você já ouviu falar do Sombra? Provavelmente você já ouviu falar do Sombra, do filme, daquele moreno norte-americano. Mas o Sombra que eu vou te falar é um Sombra que está dentro de você. Tudo que você faz, que você é impulsionado a fazer, e às vezes você faz querendo ou sem querer. E quando você faz querendo, é o Sombra. É a sua inconsciência, é o Sombra. O inconsciente é taxado como o Sombra, mas nunca te falaram. A linguagem que eu estou falando nunca te falaram, o Sombra. É que eu repito o Sombra várias vezes para você entender que o Sombra está dentro de você. Mas diz o seguinte, diz na Bíblia que Deus é onipresente, onisciente, né? E onipotente. Ele está presente, ele está em todos os lugares e ele é potente. Ele não é o Sombra. Mas as igrejas, por exemplo, na época da Inquisição, você sabe, se você não sabe, você lê a história da Inquisição, você vai ver. A fogueira queimava solto, culpa do Sombra. É o Sombra que é culpado. Porque o cara tinha lá dentro dele que aquilo era certo. E ele mandava no mundo. Mas isso é o que colocaram no Sombra dele, no inconsciente dele. Isso é um inconsciente coletivo, isso vem de milenares. Por exemplo, Halloween. Halloween é celta, é uma tradição antiga, uma coisa antiga, que hoje se comemora, parece, no mundo todo. Mas é o que? Tudo que é passado é o Sombra. É o Sombra dentro de você. A mulher coloca uma aliança no dedo. Você vai lá na igreja, o padre de casa, e fala para você assim: você vai ser feliz, tem que jurar para ela que tu é feliz, tu vai respeitá-la, amá-la o resto da vida. E ela também, aí coloca uma aliança. Aí se você chega pro padre, pô, então para ser feliz tem que fazer isso tudo? Sim, se ele tá te dizendo, e o Sombra tá dentro dele, né? Lógico, claro, para ele falar uma tamanha loucura dessa, só pode ter o Sombra dentro dele, impondo. Aí você pergunta para ele: por que então tu é infeliz pro resto da vida, tu nunca se casou? Se eu fazer isso, o que você está falando é para ser feliz, então você é infeliz. É lógico que ele é infeliz, o Sombra está dentro dele e nunca ensinaram outra coisa para ele. Por exemplo, tudo, às vezes tem tudo que as pessoas fazem é por causa do Sombra. Por exemplo, você vai lá, você vai comprar um imóvel, você paga 30, 40, 50 anos, e é o Sombra, é a inconsciência. O que o cara não fala para você é que você tem que pagar, ele fala que você tem crédito, que você pode comprar tranquilamente, que tá limpo, a barra tá limpa, aquilo é seu. E você acredita, você assina lá, e quando você tiver com 80 anos, você acaba de pagar aquele cartão de crédito crédito que ele não é crédito, que ele é o Sombra dentro de você, aquilo lá é cartão de dívida. Tudo culpa do Sombra, não é verdade? Presta atenção, quem é o Sombra? O Sombra é o antideus, dizem que é o demônio, é o inconsciente. Mas isso não é inconsciente. Isso é o que você acredita. Você pode entender que a consciência e a inconsciência é uma coisa só. O que é a consciência? É você tomar consciência de coisas inconscientes que a igreja mandou no mundo, o rei mandou no mundo, hoje os banqueiros mandam no mundo. Mas por que eles mandam? Porque eles colocaram o Sombra de uma forma bem abstrata. O que é um abstrato? Abstrato é, quanto mais abstrato, é mais inteligente. Só que eles usam esse abstrato inteligente para enganar você. E se você for estudar um pouquinho, você vai perceber que realmente isso não existe. A inconsciência é que você aceitou ela como verdade. Você já ouviu falar que uma mentira falada 1000 vezes se torna verdade? Por causa do Sombra. O cara quase exterminou com o mundo, por quê? Por causa do Sombra. Ele dizia que a raça branca era bonita, a raça dele, a raça ariana lá. É lógico que ele tem que falar isso mesmo. Como que ele vai falar outra coisa se ele quer impressionar o Sombra dentro de todo mundo? E todo mundo acredita, entendeu? Então você tem que descobrir quem é o Sombra. O Sombra é você mesmo. Você acreditou numa ilusão, todas as ilusões. Você acreditou que tem que casar, você acreditou que tem que ir na igreja, que Deus está lá na igreja. Pô, se na Bíblia está dizendo, se Jesus falava que
O Deus é oniconsciente, onipresente, onipotente. Isso já diz que ele está em todos os lugares, não é? Então para que faz? Cristo não deixou a igreja. Tu viu alguma igreja? Aquela vila de igreja, olha, lá tem uma igreja, quem fez? Foi o Cristo, ele que assinou. Cristo não fez isso. Então por que estão fazendo igreja e levando o Cristo lá para dentro, crucificando ele lá dentro e levando? É o sombra, é culpa do sombra. Entendeu? Se eu for te explanar para você, eu vou ficar explanando aqui 10 horas, mas uma palestra tem que ser simples, curta e grossa, para você entender que tudo que você pensa, 99% é o sombra, é inconsciente. E esse inconsciente faz parte de você porque ele é maior que você, ele é 99%. Você só tem 1% de claridade. O resto que te colocaram, seu pai disse que você tem que trabalhar, que você tem que arrumar um emprego, que você tem que seguir ele. Tanto que antigamente o pai era igual ao filho. Hoje, o filho está começando a descartar um pouco o sombra. Tu entendeu? Preste bem atenção. O culpado de tudo é o sombra. Quando eu falo sombra, eu vou deixar bem claro. É o inconsciente. Aí separam o consciente do inconsciente. Aí você vai ler ajuda, autoajuda. Lá tem um cara que ensina o poder do inconsciente. Que poder? Se você não esclareceu que ele é um sombra. Você tem que aprender primeiro que não existe poder do inconsciente. Não existe pensamento positivo. Se existisse pensamento positivo, só tinha uma igreja no mundo. Um vai num, outro vai no outro e aí se suicidam, um mata o outro. Por quê? Por causa do sombra. A minha igreja é boa, só não presta. A dele não presta, a outra não presta, a outra presta. Pô, Jesus Cristo não deixou na igreja. Você não ama? Você não disse que Jesus Cristo é o maior? Segue ele, só seguir ele. Descarta as igrejas. Passa a viver consigo mesmo e aprender quem é o sombra. Tá bom? Um abraço. Dê um joinha aí. E reflita. Assista de novo essa palestra e reflita se é verdade que o sombra existe ou não existe. O sombra não existe. O sombra é tudo aquilo que colocaram na sua cabeça. Não é chifre que eu estou falando, não. Estou falando do sombra, tá? Um abraço. Dê o seu joinha aí, assista de novo. Aí você vai, quanto mais tu assistir essa palestra, mais tu vai entender quem é o sombra. É uma assombração, né? No carnaval, o cara abre o jogo. Por quê? Porque no carnaval ele se libera. Toda festa, o cara quando bebe, porque abre a cabeça e ele pensa que está alegre. Culpa do sombra. Ele acredita. É que o cérebro é assim. O cérebro é cego, surdo e mudo. Tudo que você coloca nele, ele acredita. Se tu falar que tu é bonito, tu vai ver que tu não é bonito e ele diz pra você que tu é bonito. Você olha no espelho e você tem que se achar bonito, lógico. Você vai achar quem é bonito. Você vai achar que você é feio? Não pode. Você tem que achar bonito. Até porque o teu cérebro vai acreditar e vai dizer pra você, é isso mesmo, tá? Mas tome cuidado com sombra, tá? Dê um joinha. E assista de novo. Depois você me conta, tá? Um abraço.